Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos começando pela Rádio e TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9, pelo site estilodejogo.com e pelas nossas redes sociais a mais uma edição do programa Megafone. E hoje ela é muito especial, uma vez que estamos recebendo como nosso convidado o Sandro de Bangu, ele que é organizador de um projeto muito importante, que é o canal Tinha Que Ser Preto. Também tem uma página no Facebook e no Instagram, onde ele busca preservar e exaltar a memória de grandes figuras negras aqui do Brasil. Então, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa, Sandro, e desejo umas boas-vindas ao Megafone. Meu querido, me sinto honrado por esse convite, muito feliz, né, de você, Marcos, estar aí nos ajudando a divulgar cada vez mais as nossas referências negras, né? E esse é o nosso objetivo, mostrar que nós temos referência em quase todos os setores da sociedade, e é isso que a gente busca, cada vez mais parcerias para poder divulgar essa nossa luta aí e tornarmos cada vez mais forte, né? Tornar a nossa luta cada vez mais forte. Muito obrigado pelo convite, querido. Sandro, para começarmos aqui essa nossa conversa a respeito do projeto, eu gostaria de saber quando é que surgiu a ideia de criar o Tinha Que Ser Preto? Quando é que você despertou para a necessidade da exaltação, da preservação da memória de grandes figuras negras? Primeiro, começa comigo. Começa primeiro eu em me descobrir negro. Porque durante muito tempo eu não me, não me achava negro. Eu não me entendia como negro. Né? E foi um processo devido a influências de alguns amigos, influência do meu irmão mais novo, que foi muito importante nesse processo, né? E então eu comecei a me entender como negro, eu comecei a me ver como negro. Né? Antes eu não queria ser negro, era uma coisa que eu não queria. Ser negro era coisa que remetia a coisas ruins para mim. Era o que o meu grande referencial na época, que era a televisão, me mostrava. O negro era bandido, o negro era escravo, o negro só servia para coisas ruins, né? E então, quando eu me descobri negro, eu fiquei pensando como eu poderia contribuir com as lutas e com as causas negras, né? E eu lembro que eu nunca me vi em manifestações, esse não era uma maneira que eu tinha como contribuir, porque eu não me via no ambiente de manifestação. E um dia, participando do canal de um amigo, no dia 20 de novembro, eu fui convidado para contar se eu já havia sofrido preconceitos, algo do tipo, porque no dia 20 de novembro é quando as pessoas lembram das causas negras, né? E quando deveriam lembrar todos os dias. Então, eu fui convidado a participar desse canal e nisso tinha uma doutora em história que começou a contar vários fatos que eu desconhecia sobre as lutas negras, sobre representações negras que eu desconhecia. E a cada coisa que ela falava, meus olhos brilhavam. Parecia que naquele ambiente, parecia que só tinha eu e aquela doutora ali. Eu ouvia as palavras dela, aí eu falei, caraca, eu acho que agora eu sei o que eu quero. Eu quero exaltar as referências negras. Né? Então, foi daí, ouvindo essa doutora, a doutora Alessandra Tavares, que a ideia do canal veio. Né? Mas o formato do canal ainda não estava pronto. Veio que eu tinha que fazer alguma coisa no YouTube. E aí eu comecei a ver uma porção de canais referente às coisas. E o que eu percebia, né, na maioria dos vídeos que via, era muita coisa falando sobre preconceitos, muita coisa falando sobre as lutas, mas aí eu senti falta de algo. O que eu senti falta? Bem, se tem luta, tem alguém lutando.
Se nós conquistamos direito, foi porque alguém conquistou. Então eu via poucos canais falando sobre isso. E aí o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, surgiu primeiro no YouTube. E exatamente com essa visão, de dar visibilidade a essas pessoas, a esses guerreiros que lutaram, esses guerreiros que apanharam, que combateram, que lutaram por nós e que venceram por nós e que ainda estão lutando por nós. Né? Então, daí foi que surgiu o canal. Então, o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, é exatamente mostrar esses lutadores. Mostrar esses lutadores, também mostrar suas batalhas. O canal também ele não vai se furtar de falar das coisas ruins, de falar dos preconceitos, já até comentou, mas esse não é o objetivo principal do canal. O objetivo principal é mostrar que nós temos referências, sim, em todos os setores. Que a gente veja médicos negros e não se espante, engenheiros negros e não se espante, atores negros e não se espante. Né? Então a gente quer mostrar essas pessoas. Então foi assim que surgiu o canal, foi com esse propósito, mostrar essas representações que nós temos. É interessante isso, né? Você disse que ao pesquisar nas redes sociais você não encontrou muitos canais ou páginas que trabalhavam esse tema, né? De exaltar, de preservar a memória. Para você, por que isso ocorre ou ocorreu essa dificuldade de preservar a memória, de exaltar? Tem bastante canais que falam sobre o tema, né? Mas só que a maioria, eu acho que é questão de relevância para cada um. É muito relevante mostrar as dores, mostrar as cicatrizes, né? E então, o que eu percebi é que muitos dos canais eles partiram para esse lado, né? Mostrar a ferida e deixar aberta para que as pessoas vejam o quanto dói. Né? Mas eu achei mais importante, né, o caminho que eu resolvi traçar para o meu canal é exatamente mostrar onde estão essas dores, em que corpo estão essas dores. Então, eu acho que cada um tem a sua importância, a sua relevância. Temos que mostrar essas lutas, o processo discriminatório, a luta contra o racismo, né, mostrar toda vez que um problema de preconceito e de racismo ocorre, mas também mostrar as pessoas que estão na linha de frente, que estão combatendo esse bom combate e que estão trazendo os benefícios para nós. Então, toda luta é importante. Então, não há um segmento mais importante do que o outro. Acho que um complementa o outro. Enquanto aquele canal fala disso, eu estou ali para complementar, pegar um pouquinho do que ele falou e complementar, mostrando ali os lutadores, as pessoas que nos representam. Bacana esse. E como é que funciona o seu processo de pesquisa em relação a essas figuras, né? Nós sabemos que a história dos negros no nosso país está muito vinculado ainda ao período escravocrata, né? Portanto, existe uma dificuldade para você obter documentos, relatos a respeito desse início da chegada dos negros aqui no nosso país. Como é que você realiza a sua pesquisa para pensar esses personagens? Pai, a respeito só complementando e já vou responder o que você perguntou, a respeito do canal, né, no YouTube, o nosso objetivo é trazer pessoas de setores diversos para contar a sua história e mostrar a sua história para que elas inspirem pessoas que, por objetivo, por exemplo, um advogado, pessoas que têm o objetivo de ser advogado, mas por questões diversas, têm muitas dificuldades, né? Então, a gente traz pessoas para que elas contem as suas histórias de luta, inspire pessoas, que é o nosso objetivo, é inspirar pessoas, seja elas negras ou brancas, não importa a cor, nosso objetivo é inspirar pessoas. O nosso foco principal são negros que vão inspirar essas pessoas, são pessoas negras que vão inspirar essas pessoas. Agora, quando que você me falou,
eu comecei agora um processo mais recente que está ocorrendo no Instagram e no Facebook, que agora estão mais no âmbito geral, tentando manter o mesmo objetivo do nosso canal no YouTube, que é de trazer histórias de pessoas inspiradoras, mas agora também trazer histórias de pessoas que foram importantes, e não mais somente no Brasil. Não mais somente no Brasil. E com isso, né, para isso, a gente conta com algumas parcerias. A gente tem alguns grupos que são parceiros nossos, como o Resistência contra o Racismo, o Movimento Negro Unificado, Cultura Black. Então, esses são alguns parceiros nossos que também trabalham essa vertente e que compartilham coisa conosco. E que aí, essas informações, a gente também divulga para os nossos amigos no nosso canal no Facebook e no Instagram. Né? O Facebook é uma ferramenta que me surpreendeu durante muito tempo. Eu tenho o meu Facebook particular, né? Mas quanto ao canal, eu fui meio resistente a ele. O meu objetivo era conversar com pessoas e mostrar as histórias dela. E para divulgar isso, eu usei o Instagram. Paralelo ao YouTube, que era uma ferramenta de divulgação para o meu canal lá. E no Facebook, eu não sei por que cargas d'água, eu falei, eu vou fazer um Facebook que é mais uma ferramenta para divulgar. E para minha surpresa, para minha grata surpresa, foi onde eu tive um maior retorno. O Facebook está me dando um retorno que é a interação das pessoas, né? Perguntando, respondendo o que você falou, compartilhando coisas que elas conhecem ou descobrem, compartilhando conosco no canal. Então, isso faz com que aumente a nossa rede de informação e também de conhecimento. Porque quando eu criei o canal, o meu conhecimento histórico, eu sou professor, falei para você, mas todo mundo acha que eu sou professor de humanas. Não sou professor de história, não sou professor de geografia, fora completamente. Sou professor de física, sou professor de exatas. Né? Mas o que me fez entrar nesse caminho, mais do que o fator histórico, que cada vez está se tornando mais relevante para mim, foi exatamente a inserção do negro, que ainda não há uma igualdade, não é paritário ainda. Então, o meu objetivo no início era mais a inserção do que histórico. E o que está acontecendo é que a cada convidado que eu recebo, eu estou enriquecendo o meu conhecimento, e agora comecei a ler bastante sobre os fatos históricos, sobre a história africana, sobre religião africana, sobre cultura. Então, é algo que está engrandecendo, e o Facebook, né, uma surpresa grata, está aumentando ainda mais esse meu enriquecimento. Então, são esses parceiros que nos ajudam a contar um pouco da nossa história. Isso é bacana. O nome Tinha que Ser Preto, na sua visão, ele é um nome provocativo? Rapaz, o nome do canal, ele tem origem em uma música do Emicida, chamado Beira de Piscina. Né? E num trecho da música que essa frase é citada, ele diz que ele quer mudar o orgulho ele quer mudar o sentido da frase tinha que ser preto. Por quê? E por que isso foi importante para o nome do canal para mim? Porque toda vez que essa frase era utilizada, ela era utilizada no sentido pejorativo. Então, quando acontecia algo de errado e era um negro fazendo, aí era um comentário, tá vendo? Tinha que ser preto para fazer essa mercadoria aí, fazer essa porcaria. Então, o nosso objetivo, né, é exatamente esse, mudar o sentido da frase e dar orgulho a ela. Então, dar orgulho à frase tinha que ser preto, é falar com orgulho. Né? Então, esse é o nosso objetivo principal, e é um nome provocativo, sim.
A intenção é essa, provocar, fazer as pessoas pensarem a respeito. Porque como você bem disse, né? Essa frase ela tem ela tem uma conotação pejorativa em relação aos negros, né? Então, quando você traz um canal, um trabalho que, com esta nomenclatura, você faz com que as pessoas vejam os negros de outra forma, né? Exatamente, esse é o objetivo. E que os negros, se vejam os negros que ainda não se perceberam negros, porque isso é normal, né? Assistam lá, de repente, uma pessoa que ela conheça, que participou do canal, e falam, caraca, por que eu não posso me assumir negro? Por que eu tenho que dizer que eu sou moreno, sou mulatinho, sou marrom bombom, sou pardo? E por que não negro? Então, o objetivo também é que as pessoas que ainda não se descobriram negras se descubram, se entendam, se compreendam através das histórias que a gente traz, através dos fatos que a gente traz. Né? Então, isso é muito importante. E que, mais do que isso, é que a nossa luta antirracista, né? Que os racistas vejam e compreendam o valor e as virtudes dos negros e compreendam que ser racista, esse tempo já acabou. Ele não tem mais espaço nesse momento. Então, eles estão cada vez mais suprimidos e é exatamente esse o objetivo, né? Que cada vez mais a gente conscientize essas pessoas. Não basta sermos antirracistas, né? Temos que converter esses racistas, demonstrar os seus erros, mostrar que o que eles achavam, o que eles pensavam, está equivocado. E é exatamente lutando, mostrando as nossas virtudes também para eles, que a gente vai trazê-los para o lado de cá. Esse é um objetivo nosso também. Você disse que os negros, né, alguns negros têm dificuldade de reconhecerem-se como negros. Você mesmo disse na primeira resposta, declarou isso, de que você também tinha essa dificuldade. Da onde surge esta problemática desse não reconhecimento da própria cor, da própria raça? É um fator histórico, né? Negro não tinha direito a nada. Até os negros alforriados e com recursos financeiros, eles eram discriminados e não podiam frequentar certos lugares, não podiam comprar coisas, né? Então, o que eu vejo é que a história ela fez questão de nos embranquecer. Então, é muito difícil você, de uma hora para outra, fazer com que todos tenham essa consciência de que ser negro é bom, de que ser negro dá orgulho. Né? Então, como eu falei inicialmente, historicamente, esse orgulho foi tirado de nós. Porque ser negro era não ter direitos. Ser negro, até bem pouco tempo atrás, década de 80, ser negro era ter dificuldade para você trabalhar, arrumar emprego, e quando você arrumava emprego, eram os empregos com menor valor com salários inferiores. Então, ser negro não era uma coisa boa, até bem pouco tempo atrás. Então, a luta para que isso mude, ela não vai terminar amanhã. Essa luta ainda vai se estender porque foram algumas centenas de anos aí mostrando que negro é ruim, negro faz tudo errado, negro não tem alma. Até a nossa alma foi retirada pela igreja. Então, essa batalha ela vai perdurar aí ainda por longos anos. Então, a gente vai ter que lutar muito ainda para conquistar esse direito e o orgulho natural, é um orgulho natural desde que se nasce, lá a criança já se compreende, já se entende negra.
Porque na década de 80 era muito comum, eu ouvi isso do meu pai como brincadeira, não sei até que ponto era brincadeira, né? Mas, ô meu filho, não namora uma pretinha não, você tem que clarear a família. Vamos clarear a família. Então esse é um aspecto histórico que nossos pais já traziam com eles e assim a gente vai transmitindo isso às outras gerações. Então a gente tem que quebrar esse elo aí, cortar esse elo e replantar a semente do orgulho negro. Né? Então isso vai levar, essa batalha vai levar algum tempo ainda. Você trouxe aí uma fala interessante, né, de que os próprios alguns pais negros, né, traziam essa questão de não haver esse casamento, esses relacionamentos entre negros, né, um movimento que hoje é o inverso disso. Hoje nós estamos vendo que a comunidade negra vai se juntando, vai permitindo que isso ocorra, né? Sim, eu acho que a coisa natural faz parte, mas o que acontece, né? E aí a gente volta para a história, é um embranquecimento para quê? Para que os nossos filhos e netos tenham melhores condições do que nós. O que acontece é que o tom da pele faz diferença em termos de preconceito. Um pretinho bem retinto e um outro um pouquinho mais claro, ele vai ser menos discriminado do que o outro. Então eu vejo como essas falas lá dos meus parentes, né? E era na época como tom de brincadeira, que é exatamente isso. É que as condições, pelo tom da pele um pouco mais clara, fossem melhores do que as que eles tiveram. Mas, quanto na minha família, isso não ocorreu, não. Não temos nenhum tipo de discriminação. Minha esposa é negra, meus irmãos casaram com negras e assim foi, com o apoio dos meus pais. Mas isso era muito comum quando a gente estava namorando com uma menininha branca. Aí falou, isso aí, vai clarear a família. Esse era. Tem que clarear a família, é isso aí. Então, e quando a gente namorava uma bem pretinha, falava, pô, rapaz, vai escurecer muito a família, não vai dar certo não. Pô. Então a gente ouvia coisas desse âmbito aí, que hoje não, não tem nem como serem ditas hoje. Sim, sim. Eu acho que a miscigenação, que é algo que o Brasil se orgulha disso, né? É um país mestiço, né? Então, eu não tenho nada contra super após, se há sentimento, se há amor, não importa a raça, não importa o gênero, então sejamos felizes. Mas eu Mas vou hoje continuar defendendo as causas negras, né? sim, mas hoje nós estamos vivendo um momento singular para a comunidade negra, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Hoje tem surgido figuras que acabam ensejando esse espírito de luta, de combate, de conquista de espaço, né? Sim, sim. Muitas pessoas, e a gente precisa delas, né? Porque essas pessoas, principalmente, as pessoas de grandes representações, como por exemplo Lewis Hamilton, né? Eu acho que ele hoje é uma das figuras mais importantes, né? Da nossa causa, né? Então a gente precisa dessas vozes, dar voz à nossa luta, porque ainda é muito difícil para nós aparecermos, né? Então a gente precisa dessas pessoas, porque como a gente vê, não somente no Brasil, né, mas a mídia, basicamente, ela é controlada e dirigida e estrelada por brancos. Então, o que a gente quer a gente não quer que os brancos falem por nós, a gente quer que eles falem junto conosco. Né? Não temos problema nenhum
em termos brancos, defendendo a nossa causa. A gente quer muito isso, né? Mas a gente quer também poder falar. Porque o que acontecia há pouco tempo atrás, né, é porque se discutia muitas causas negras, mas não tinha negros discutindo isso. Eram historiadores brancos, pesquisadores brancos, e contando o que eles achavam sobre as lutas, as causas, as dores. Quando quem estava diretamente envolvido, quem sentia as dores, quem participava da luta, não fazia parte dessa representação. Né? E hoje a coisa está mudando. Eles continuam falando, que a gente precisa muito disso, mas agora estão nos deixando falar. E a gente quer ter cada vez mais. Estar cada vez mais à frente disso aí. Né? Ter protagonismo nessa luta. Então, se estão falando de nós, então deixe que a gente comande o espetáculo. Né? Que sejam os negros falando, com participação de todos, né? Mas que nos chamem e que ouçam o nosso lado também. Que não nos façam apenas de ouvintes nessa história. Porque até bem pouco tempo atrás nós éramos ouvintes nessas discussões. Estavam falando de nós e a gente apenas ouvia. Então, hoje, nós estamos buscando o protagonismo nessa luta, né? Então, nós temos muita gente aqui no Brasil, temos Lázaro Ramos, Silvio de Almeida, professor Evaristo, então muitas pessoas relevantes e dando voz à nossa causa, e isso é muito importante. E que eles apareçam cada vez mais falando sobre nossas causas. É interessante isso, né? Você que preserva a história, você que traz personagens históricos lá na sua página, gostaria de saber a sua opinião nesse momento contemporâneo. Qual é o maior personagem negro aqui no Brasil? Né? Na sua visão, qual é aquela pessoa que está realmente representando as causas da comunidade negra? Está falando na atualidade, em termos de É, atualidade? é. Mas eu acho que nós temos aí, eu acho que eu não conseguiria destacar um, porque são vários segmentos que se complementam. Então, é, Silvio de Almeida é um cara muito importante da nossa causa e é um cara que está em grande evidência no momento e está dando voz à nossa causa. Né? A Conceição Evaristo, na literatura, mostrando aí o poder da palavra negra. Né? E eu tenho, né, como grande referência também o Emicida dentro da música. Então, são várias pessoas que dão voz e botam a cara nessa luta aí das causas negras. Para mim, esses são os mais relevantes para mim nessa luta. Sandro, você acha que nós estamos vivendo aqui no Brasil uma polarização política enorme, né, nesses últimos anos? E ano que vem é um ano eleitoral em que o brasileiro vai novamente fazer com que a sua vontade prevaleça nas urnas. Qual que é a dificuldade que o brasileiro tem de eleger representantes negros, né? Nós tivemos lá na América, nos Estados Unidos, um presidente negro. Aqui no Brasil, desde a redemocratização, somente presidentes brancos é que comandaram o nosso país. Na sua opinião, existe essa dificuldade de se votar num candidato negro? Sim, cara, existe. Mas só para te dar só para sobre o que você falou, Nilo Peçanha era mestiço. Então a gente julga que ele foi embranquecido pela história, como vários outros aí. Nilo Peçanha foi um dos presidentes. Mas quanto isso aí, quanto a eleger, a gente não consegue eleger bons deputados, a gente não consegue eleger bons vereadores, a gente não consegue eleger bons gestores para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. E, mais uma vez, eu acho que a história e a manipulação política são responsáveis por esse fator. Por quê?
é muito difícil renovarmos politicamente. Então, o que acontece é que a nossa política hoje, os nossos políticos, eles fazem manobras para se perpetuarem no poder. Então, a gente não consegue renovar em mais de 20% a Câmara, o Congresso, o Senado. Então, isso é muito difícil, porque a gente está acostumado a fazer, a eleger aquele velho ditado, rouba mais faz. Sim. O deputado tal, ele rouba, mas ele, um dia antes da eleição, ele veio aqui e colocou brinquedo na minha pracinha. O governador, ele rouba mais fácil, mas no último ano lá do mandato dele, ele deu aumento para a minha categoria. Então, o que acontece, além do problema histórico da manipulação política que eles fazem para se perpetuarem no poder, eu acho que nos falta ainda, independente de sermos negros ou não, consciência política e interesse político. Nós, por tudo que acontece, né, por essa roubalheira, essa coisa ruim que a política, pelo menos a mim, me traz, não sou fã de político, eu sou apartidário, não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou no momento que é melhor, que eu julgo melhor para o meu país, seja de direita, seja de esquerda, não me importa, mas o que acontece é que a gente não tem uma consciência política, a gente não pensa que o que a gente vai eleger vai se perpetuar por 4 anos. Então o cara oferece um doce para a gente chupar agora, esse doce vai acabar em alguns minutos, em alguns dias, em alguns meses, mas não lembra que esse mesmo político que deu o doce, ele vai fazer da sua vida algo pior do que já estava, ou piorar o que estava bom para você, que é o que a gente está vivendo nesse momento. É um desgoverno. E, então, a gente tem esse momento, e o que acontece também, agora falando no âmbito federal, é que durante muito tempo a gente estava querendo um salvador da pátria. Isso aqui não está bom, então vamos mudar. A mudança veio, mas as melhorias não vieram. Então a gente tem que refletir sobre isso. Né? Temos que analisar em quem vamos votar. Não podemos votar mais porque o cara me deu uma camisa, porque ele asfaltou a minha rua uma semana antes da eleição. Então temos que pensar no que é melhor para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Nós temos que ter um pensamento coletivo. Eu acho que é exatamente isso que nos falta. Exatamente isso que nos falta. Essa consciência política aí. Importante essa sua fala, né? A consciência política é necessária em qualquer ambiente, né? Eu acho que a sociedade brasileira ela ainda preserva raízes muito profundas em períodos de segregação, de divisionismo. Então, é importante a consciência para permitir que a busca pela igualdade seja de maneira mais fácil, né? E não com tantos empecilhos como vem ocorrendo, né? Por mais que hoje os negros estejam em um papel de proeminência, mas ainda existe diversas barreiras a serem quebradas, né? Sim, sim. Né? Mas a gente ainda está bem distante do que é ideal devido a uma desigualdade histórica. E essa reparação histórica ainda vai levar muito tempo. Então, eu conversei há pouco com um juiz, né, de Brasília, contou essa história no canal, e um fato estarrecedor na minha pesquisa para entrevistá-lo, e ele comentou sobre isso, é que, só para você ter uma ideia, nos tribunais do Brasil,
apenas 1,8% dos juízes do Brasil inteiro são negros. Então, só para a gente ter uma noção dessa desigualdade. Há um trabalho no judiciário para aumentar essa quantidade de negros, mas, e pelas perspectivas que ele passou, ainda vai ficar abaixo do ideal. O ideal é que sejamos iguais em quantidade nos diversos setores da sociedade. Então, isso aí é só um exemplo de que não tem igualdade ainda. Então, nós temos que lutar muito para que essa igualdade ocorra. E é por isso que os brancos também têm que participar disso, né? Com certeza. Dá para afastar os brancos dessa luta, né? Com certeza. E isso até vem de encontro a uma questão que traz muita controvérsia, traz muita polêmica, que são as cotas. Eu, durante muito tempo, eu fui contra as cotas. Eu usava o discurso da meritocracia. Eu sou negro, favelado, tive dificuldade de conseguir. Então, se eu me esforcei mais, por que os outros não podem se esforçar? Mas aí, quando você começa a compreender, quando você começa a ler, quando você começa a compreender a história, cada um é cada um, cada lugar é um lugar. Né? As dificuldades que eu tive e as oportunidades que tive, elas não são as mesmas para os outros, que de repente participaram da mesma realidade que eu participei. Então, as cotas, elas vêm exatamente para tentar minimizar essa desigualdade. As cotas vão durar para sempre? Não. Espero que elas terminem logo. E esse término está vinculado aqui exatamente a essa disparidade, a essa igualdade. Né? Eu sempre falo, eu conto uma história minha, eu sou professor de física formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, quando eu entrei para a UFRJ, em 1994, a UFRJ era uma universidade federal, pública, né? Mas completamente elitista. Então, eu chegava de ônibus na universidade e no estacionamento da universidade, contrapondo com a minha realidade, era uma série de carros importados. E para você ver, um curso de física que não é um curso muito concorrido pela elite, né? Eram 120 alunos, e 120 alunos só tinha eu de negro, em 1994. Isso é uma demonstração do que é o Brasil, né? E aí, o que eu achava? Não, eu sou um negro aqui, estou representando a classe negra. Não, isso está errado, cara. Eu não tenho que estar ali representando ninguém. Eu tenho que estar ali e tenho que puxar os outros para que eles estejam juntos lá comigo. Né? Então, essa coisa de meritocracia é importante? Claro. Mas meritocracia, e temos que usar isso para trazer os outros irmãos para que eles estejam ao nosso lado. Não que a gente veja esses irmãos de cima, mas que a gente veja ao nosso lado. E cada vez mais. Cada vez mais. Então, esse tem que ser o nosso objetivo. É atingir o posto mais alto e não ficar feliz por isso. É trazer os irmãos para pintar esse mar de preto. E aí a gente vai estar feliz. Você é professor de física, né? Exatamente. Como é que é a sua realidade na escola onde você leciona? Existem outros professores negros ou você ainda continua sendo o único a representar este nicho tão grande na nossa sociedade? Não, rapaz. Quanto a professores, né? Eu trabalho hoje apenas na rede privada, nas escolas particulares. Então, quanto à quantidade de professores, eu sou bem feliz pelo menos pelas escolas que trabalho, porque tem bastante negros professores. Porém, quando a gente vai para os alunos, aí essa realidade ela há uma disparidade, né? Porque nessas escolas, são boas escolas, o número de negros
em cada turma, vou falar por turmas, né? Eu acho que não chega a 15%. Isso sendo bem otimista, em cada turma. Eu acho que tem turma que não tem nem negro, para você ver. Então, isso me incomoda. Isso me incomoda. Quando eu vejo um negro lá, eu falo para ele dar valor àquela oportunidade lá. Porque aí, nesse caso, é uma série de fatores que impedem, né, o acesso a essas escolas, né? Principalmente o fator econômico, que é um fator onde nós somos maioria, né? Pobres, ainda mais com essa crise, muito desemprego, são moradores de comunidades, sem emprego, estão com dificuldade para se manterem, então como é que vão pagar uma boa escola? Então, esses alunos, eles estão na base da rede pública, né? Tá? Que não não tem desmérito nenhum, porque nós temos excelentes profissionais de educação na escola pública também, só que o nosso governo não nos ajuda nesse aspecto. Sandro, como é que você consegue aferir o impacto do seu trabalho de maneira social na população? Você consegue ter essa dimensão daquilo que você faz, da reverberação daquilo que você produz no canal, nas páginas? Rapaz, tenho sim, cara, tenho. É, é muito gratificante, né, quando alguém se vê um convidado, cara. E isso tem acontecido bastante, cara. E era exatamente isso que eu queria quando eu montei o canal no YouTube. Então, quando a pessoa diz que pô, aquela história, o pai dela já tinha vivido algo parecido, ou que ela é, pensou em ser juiz porque viu aquela entrevista, pensou em ser um cantor de rapper, quer ser um cantor de rapper e viu as dificuldades que a cantora participou no canal, passou, e que aquilo vai dar mais força para ele. Então, pô, isso não tem, não tem como medir isso. É muito gratificante. Agora, já no Instagram e no Facebook, eu estou tendo uma resposta muito bacana, que é o conhecimento. Porque lá a gente está mostrando um pouco de história, né? E as pessoas se encantarem com histórias que não conheciam, né? Sofrerem com histórias que em alguns casos são devastadoras, né? Mas o principal é conhecer a nossa história. Seja Isso ela é, boa ou ruim, é conhecer a nossa história para entender e aí você poder pleitear algo. Então, nós temos que conhecer todos os lados da nossa história. Né? E isso tem sido. Ah, é que sumiu aqui para mim, apertei aqui, voltei. estou aqui. Estamos aqui. Ah, voltei. E isso, aí tem como tu editar depois, né? Sim, sim, sem problema. Tá. Tá. E isso tem sido muito importante, que é exatamente o retorno que eu te falei no início, que eu não estava esperando do Facebook, principalmente o Facebook. Vem me dado esse retorno muito grande das pessoas, de compartilhar histórias com elas e de elas se indignarem, se encantarem, se inspirarem com essas histórias, cara. E não tem como mensurar. E eu estou mega feliz com isso, cara. Muito, muito feliz. Acima do que eu esperava. E como é que você chega aos convidados, né? Eu sei como é produzir um programa, como é contactar as pessoas. Como é que você alcança os convidados? Eu vejo que você traz ali um seleto grupo de pessoas que Perfeito. exercem atividades muito interessantes na sociedade. Como é que você constrói essas pontes para conversar com figuras, por exemplo, como Hélio de la Penha, né, que está lá em destaque na página do Facebook, né? Rapaz, o
O Hélio, acho que dentre todos, acho que foi até o mais fácil, cara. Que foi o Hélio. O Hélio foi convidado quando a gente não tinha nada. Só tinha ideia. E estávamos buscando convidados. E como é que a gente busca essas personalidades lá? Primeiro, né, a nossa ferramenta é a internet, né? Então eu fui buscando negros relevantes, e o Hélio não estava nessa não, porque o Hélio era um caso particular meu. Então, é basicamente isso, cara. Eu vou lá, eu preciso de um juiz. Aí, um juiz de relevância. Vou lá, busco, e aí é o mais difícil. É conseguir o contato com essas pessoas. Eu consegui o contato com essas pessoas. A maioria dos contatos eu faço pelas redes sociais, quando elas têm. Alguns através de e-mail, mas muitas das vezes a gente trata com assessoria e a assessoria não tem um carinho muito legal conosco, não. Né? Pô, a agenda está cheia, e não dá para te atender. Às vezes o cara nem sabe que a gente tem um objetivo. E isso aconteceu, eu não vou citar o nome, com uma personalidade muito bacana, também no início do. Estava tudo fechado, era, era uma personalidade da Globo, né? Ele viu a proposta, também não tínhamos convidado nenhum, estava começando. E aí, com a assessoria dele, a assessoria passou para ele, ele viu o formato e falou: Ó, vou participar. Aí o grande problema foi a agenda dele, bater a agenda dele, a disponibilidade dele para que a gente pudesse gravar. O que aconteceu é que trocou a assessoria dele. O que aconteceu? Aí eu falei com a menina, o meu contato, ela falou, ó, eu não estou mais trabalhando com ele, mas você fala com fulana de tal, me deu o contato dela, fala com fulana de tal, fala que ele já está ciente e que ele já aprovou que vai participar. Desde que ela falou, ó, já está tudo acertado, só falta ele disponibilizar uma data. Ah, não, ele não tem agenda. E encerrou as conversas por aí. E no caso do Hélio, né, o Hélio também foi pela rede social, mas o Hélio eu não busquei, não. O Hélio eu queria, o Hélio era algo particular, era uma pessoa que eu queria. E eu acho que a pandemia me ajudou muito, porque as pessoas estavam em casa, não estavam trabalhando. Eu acho que hoje eu não conseguiria marcar com ele, porque ele voltou às suas atividades, né? Então, o Hélio, durante muito tempo, as pessoas me chamavam de seu cacete, porque falavam que eu parecia com ele. E, para mim, foi a primeira referência negra na TV, para mim. Né? Porque as minhas referências eram todas brancas. Eu queria ser igual os atores que beijavam as melhores atrizes, eles eram brancos. Os caras que ficavam ricos na novela. Então, a televisão, durante muito tempo, foi o meu referencial de vida. E quando eu assisti o Cacete Planeta, o Hélio virou a minha referência. Então, quando eu criei o canal, eu tinha um objetivo. Pô, vai ser o máximo se eu conseguir criar, conseguir falar com o Hélio. E, através da rede social dele, eu mandei um convite para ele. E sem ter nenhuma publicação, sem ter nada, era só um projeto. Eu mandei para ele e essa foi a resposta dele. Vambora, eu tô dentro. Dessa maneira. Simples, direto e objetivo. Vamos gravar. Aí falou, você só me dá um mês porque eu tenho que fazer os negócios e aí a gente grava. E, dito e feito, foi maravilhoso. E o melhor de tudo, pelo menos para mim, o canal ele me deu coisas que eu nunca sonhei em ter que falar com pessoas que eu nunca imaginei. Né? E quando eu falei com o Hélio, foi difícil, porque era um fã falando com um ídolo. E às vezes eu perguntava para ele e ficava admirando ele falar. E a simplicidade dele foi muito cativante. O Hélio foi uma pessoa que agradeço. O canal está aí hoje.
ele é um dos responsáveis, assim como o Marcelo Dias, que foi o primeiro lá que comprou a nossa ideia também. Então, as redes sociais, buscando lá nas redes sociais e buscando os contatos. Quando eles respondem, aí eu fico feliz. Então, a questão é que eu mando, assim, tipo, 20 convites e fico feliz quando alguém me responde, infelizmente a nossa agenda está cheia, porque a maioria ignora. Mas quando alguém me responde, infelizmente não vai dar, eu já fico feliz, porque teve o trabalho de ler o que eu enviei e de me responder. Me deram ali o feedback. Mas a gente está buscando aí. Então, mensalmente, a gente tem as publicações lá dos nossos convidados. Você acha que hoje esse tipo de trabalho que você faz, de preservar a memória, de trazer pessoas que têm um trabalho relevante, não importa o grau ao grau que ela pertença, acaba preenchendo as lacunas que a grande imprensa, por exemplo, não explora? Acredito que sim, porque nós temos muitas pessoas, muitas personalidades, que a gente conhece o nome, só isso. Então, por exemplo, um cantor que você conhece apenas uma música desse cantor. Porém, eu acho que o mais gratificante é quando você conhece o cantor, conhece a música dele e conhece a história dele. Então, eu acho que muitas personalidades, tem muitas mesmo, sofreram um apagamento da história. Muitas pessoas relevantes, por algum motivo, foram apagadas da história e da memória. Então, esse processo aí de reviver essas personalidades, eu acho que é muito importante, porque a gente passa a ter mais referências. E exatamente foi o que faltou na minha adolescência, na minha infância. Foram essas adolescências, né? Essas influências. Porque na minha adolescência, na minha infância, né, preto para subir na vida, ele tinha dois caminhos. Ou ele era jogador de futebol, ou era cantor de pagode, era pagode de samba. Eram as duas vertentes que possibilitavam o êxito ao negro na década de 80. Né? E porque a nossa educação ela era muito limitada. Qual era o objetivo do jovem negro? Era terminar o antigo primeiro grau, né? E aí entrar no mercado de trabalho, porque você tinha que ajudar a sua família. Porque a sua renda era necessária para a subsistência da sua família. Então, o negro ele tinha que estudar até a antiga oitava série e aí entrar no mercado de trabalho. Eram raros casos em que terminavam o ensino médio. E mais raros ainda quem entrasse na faculdade. Né? Eram exceções, né? naquela época. Então, as nossas referências para isso, nós não tínhamos. As nossas referências, elas todas iam até a oitava série e aí começavam a trabalhar. Então, era isso que nós tínhamos de referência e era isso que nós tínhamos que reproduzir. E é exatamente isso que a gente está tentando quebrar, né? Mostrar as dificuldades que os nossos ancestrais tiveram e nós não temos que repetir essas dificuldades. Nós estamos aí para exatamente minimizar esse caminho, torná-los mais fáceis, mostrar que muita gente lutou para que o nosso caminho, meu caminho foi mais fácil que do meu pai. O caminho do meu filho vai ser mais fácil do que o meu. E eu espero que o caminho do filho do meu filho também seja mais fácil do que o dele. Então é a gente valorizar quem veio antes. O que não foi feito, né, nesse apagamento. E exatamente essa revitalização que o canal faz, ela não fazia parte do meu projeto. O projeto era trazer as histórias, pessoas contando as suas histórias.
E o que aconteceu? Como a nossa publicação é mensal, porque a gente não tem como publicar de 15 em 15, porque a gente depende do aceite de outras pessoas, a gente depende de outros, né, aceitar o nosso convite, e isso é difícil, como eu falei para você antes, né, os convidados aceitaram. Então, eu tentei achar uma forma de preencher essa lacuna, esse espaço de um mês. E aí, me veio essa ideia. E, inicialmente, era só para preencher uma lacuna. E hoje ela é tão importante quanto, né, mostrar a história de pessoas que você conhece a música, ou você viu na televisão, que jogou futebol, ou que escreveu uma poesia, né? Então é conhecer a história, a nossa história, as nossas referências, porque nós temos muitas referências e elas não foram mostradas pelos meus pais, elas não foi mostrada para mim, e eu quero mostrar para o meu filho, para os meus netos e para quem estiver disponível a ver. Então, eu acho que é muito importante termos referências em todos os âmbitos, né? A nossa história é muito rica e não pode ser apagada. Então, a gente está aí para mostrar um pouquinho dela e dar luz a essas pessoas, essas personalidades que foram apagadas por não sei por qual motivo. Sandro, a gente está chegando aqui ao findar do nosso programa de hoje e eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi honrosa essa entrevista, uma vez que é importante abrir espaço para pessoas como você que estão nesse fronte de batalha, estão aí em busca de defender bandeiras essenciais, de mostrar à sociedade brasileira de que os negros têm uma história, de que é necessário a preservação dessa história, de que é importante dar esse espaço. Então, em nome da nossa emissora, dos nossos ouvintes, eu agradeço a sua participação e desejo muito sucesso aí na caminhada, que o Tinha que Ser Preto possa se tornar gigante nas redes sociais. O Marcos, eu fico feliz, né, em nos dar esse espaço, né, e de você ter aberto aí mais uma porta para que essa causa chegue a cada vez mais pessoas, né, seja ela negra, branca, índia, não importa, né, o importante é que a gente reconheça e valorize as nossas raízes, né, indígena, branca, negra, nós temos que valorizar. E eu estou aqui, né, para defender um pouquinho do meu lado e trazer à luz um pouquinho da cultura negra, mostrar as personalidades negras, trazer personalidades negras para que elas nos contem, nos mostrem as suas histórias e que essas histórias inspirem pessoas, que é o nosso objetivo, né? E o simples fato de estar aqui hoje algo que me traz uma grande felicidade e eu sei que essa nossa conversa vai reverberar aí e vai trazer muito mais gente aí para a nossa luta, muito mais gente entendendo a nossa história, muito mais gente se entendendo. Marcos, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho com você, meu querido. Então você, meu caro ouvinte e telespectador do Megafone, caso deseje prosseguir seguindo ao professor Sandro de Bangu, você pode acessar as redes sociais, canal TS... PQSP. Tinha que ser preto. Tinha que ser preto, PQSP. Canal Sim. PQSP. Você pode seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai ver toda a produção do professor Sandro, essa importante produção de preservação da memória do povo negro aqui no país e de maneira mundial, os convidados que ele traz e esses relatos que são fundamentais para compreendermos aquilo que é a nossa sociedade hoje. Então eu deixo aqui o convite para que você siga o canal Tinha que Ser Preto no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Desta forma, vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje. Ele que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto.
A edição é de Letícia Saziloto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos pela gigantesca audiência, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado, a partir das 2h27 da tarde, com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá. Tchau. Valeu.